Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo. Fica na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo. Fica na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como res desgarrada nessa multidão boiada, caminhando a esmo. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Sou como res desgarrada nessa multidão boiada, caminhando a esmo. Por ser de lá. Pai querido, entramos na Tua presença, gratos por essa oportunidade de estarmos juntos, gratos porque o Senhor está entre nós quando nós nos reunimos em Seu nome. Então clamamos, vem falar conosco, opera sobre nós através do Teu Espírito Santo e leva-nos à reflexão mais profunda da Sua pessoa, dos Teus planos para nós, Senhor. É isso que nós te pedimos essa noite, no nome de Jesus. Amém. Essa música é Lamento Sertanejo, do Dominguinhos e do Gilberto Gil. É uma das minhas músicas favoritas do Dominguinhos. Eu acho o Dominguinhos um poeta incrível, né, do cancioneiro popular brasileiro. E essa é a Dani sabe, que é a minha música favorita do repertório do Dominguinhos, né? E ela conta a história de o que a gente chama hoje de retirante, né? Um nordestino chegando em São Paulo e adaptando o seu estilo de vida, sua forma de ver, sua forma de viver, enfim, e sentindo dificuldade, né, de fazer essa adaptação. Eu acho essa música lindíssima e ela desperta nosso olhar, né, para os vulneráveis, que é o tema que a gente tem trabalhando dentro dessa série aqui. O nosso texto base da série que nós estamos estudando, hoje nós vamos para a segunda mensagem dentro desse tema, né? O texto base é Mateus capítulo 6, versos 31 a 33. Diz assim, estou lendo aqui na NVT. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. A gente já fez uma introdução mais detalhada na reunião da semana passada, mas eu vou passar um resumo aqui. A gente trouxe na semana passada que o reino de Deus é o ideal de uma sociedade igualitária. Quando Jesus vai dizer aos discípulos de João que o reino de Deus chegou, que eles não deveriam esperar outro, o exemplo que ele dá é: cego vê, coxo anda, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Aos pobres é anunciado as boas notícias do evangelho. Então, essa realidade também é retratada quando Jesus inicia o seu ministério, em que ele se levanta e lê lá o texto de Isaías, em que ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos quebrantados de coração, a libertar os presos, né? Então, ele anuncia que toda aquela desigualdade estava com seus dias contados, porque o reino de Deus estava sendo estabelecido. Então nós entendemos que o reino de Deus, quando Jesus fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, não significa frequentar culto, não significa ler a Bíblia, não significa orar, ainda que todas essas coisas são boas, tá? Mas o reino de Deus é o ambiente de equidade. E para que esse ambiente seja estabelecido, nós temos a justiça de Deus. A justiça de Deus é o processo de equidade que conduz ao reino de Deus, que é a plenitude da igualdade entre todos os seres humanos. O que é o paraíso, se não é o lugar onde ninguém é maior que ninguém, onde ninguém é mais especial que ninguém, todo mundo vive bem a sua vida sem excessos e sem falta, né? Isso é o paraíso, isso é o reino de Deus estabelecido. Quando nós olhamos lá para Atos, nós também vamos ver isso. Ninguém julgava seu, nada daquilo que possuía, antes depositavam aos pés dos apóstolos, e aquilo era repartido de modo que não havia entre eles ninguém que necessitasse de coisa alguma. Por conta disso, a igreja caía na graça de todo o povo, ou seja, ela era admirada pelos de fora também, por causa da sua generosidade. Então ninguém retinha e ninguém ficava sem. Todo mundo compartilhava tudo que tinha. Dentro dessa ideia de reino de Deus e de justiça de Deus, a palavra no Novo Testamento e no Antigo também, né, que traduz a justiça de Deus no hebraico é mishpat. Mishpat é justiça. Mishpat é justiça no sentido de uma justiça aplicada ao vulnerável. Pastor Timothy Keller, da Igreja Redeemer, né, faleceu ano passado ou retrasado, estou meio perdido no tempo, mas faleceu recentemente, né, teve um câncer. O Tim Keller, a gente já citou ele várias vezes aqui, já trouxe livros dele para estudar. Ele tem um livro chamado Justiça Generosa. Nesse livro do Keller, ele fala sobre a Mishpat. E ele diz que a Mishpat, que é essa justiça de Deus, ela não é necessariamente o juízo de Deus, a mão de Deus pesando, mas sim a justiça social com o estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva. O Keller não é o autor dessa afirmação, ela é mais antiga, outros teólogos já disseram isso, mas o Keller foi um cara que recentemente popularizou essa expressão. E ele chama, assim como os outros autores antes dele chamavam também, de quarteto da vulnerabilidade. O estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva. Esses 4 grupos representam os vulneráveis na Bíblia. Então você vai ver muitos textos sobre o que Deus pensa sobre o estrangeiro, sobre o que Deus pensa sobre o pobre, sobre o que Deus pensa sobre o órfão e sobre o que Deus pensa sobre a viúva. E como é que os filhos de Deus devem tratar esses 4 grupos sociais? É claro que não restringe a eles, porque hoje há outros grupos que são vulneráveis, que de repente não eram vulneráveis nos tempos de Jesus, ou pelo menos não eram uma comunidade tão grande, representativa nos tempos de Jesus. Mas na Bíblia nós vamos achar principalmente esses 4 grupos. Existem outros. Jesus vai falar, por exemplo, dos presos e dos doentes também, né? Então, há outros grupos vulneráveis que não estão aqui
especificados nesse quarteto da vulnerabilidade, mas nós vamos entender que eles são representativos desse todo. Esses 4 grupos, estrangeiros, pobres, órfãos e viúvas, representam todo um grupo maior de pessoas vulneráveis. Nós estamos estudando esses 4 porque são os 4 que são mais explícitos e que têm mais textos na escritura, tá bom? Então, semana passada, nós falamos especificamente do primeiro grupo, que são os estrangeiros, né? Então, o que é que a Bíblia diz a respeito dos estrangeiros? A Bíblia diz que Deus ama os estrangeiros e que Deus cuida deles, e que quem se opõe ao estrangeiro está se opondo a Deus, e Deus vai colocar sobre ele o seu juízo. Então, quem expulsa o estrangeiro, quem maltrata o estrangeiro, quem escanteia o estrangeiro, marginaliza o estrangeiro, vai sofrer juízo de Deus. A gente fundamentou essa ideia em textos de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, 3 textos do Pentateuco, né, da lei de Moisés, além de alguns trechos de Paulo e também das falas do próprio Jesus sobre o tema do estrangeiro. Se você não viu, corre lá, se você está vendo essa mensagem e não viu a outra, pode ir lá no nosso canal do YouTube e conferir também. Hoje nós vamos falar sobre a questão do pobre. E para falar sobre o pobre, eu vou trazer aqui um texto de Atos, tá? Atos capítulo 3, versos de 1 a 11, lendo de novo na NVT aqui. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu Pedro e João, quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto ao lado da porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Quem está atento aqui às mensagens da Igreja Presente já sabe que esmola para um judeu não é necessariamente dinheiro, não é necessariamente moeda, não é um cafezinho, não é uma marmita, né? Como é na nossa cultura. Mishpat é o que foi traduzido como esmola. Então esse homem na porta de Formosa não gritava, me dê uma esmola, me dê um dinheirinho. Ele gritava, mishpat. Ele gritava, justiça, justiça. O homem aleijado não estava necessariamente pedindo dinheiro. Ele estava pedindo justiça. Apesar disso, a expectativa da maioria das pessoas é dinheiro. Por isso o texto fala que quando Pedro e João se aproximaram, ele pediu dinheiro, especificamente, para Pedro. A maioria das pessoas entregaria esse dinheiro para que o mendigo parasse de falar, porque aquilo era um incômodo. Era um choque na consciência da pessoa, sabe? O fato de alguém estar carente de dinheiro era triste para um judeu fiel, temente a Deus de verdade, que estava indo ao templo. Se deparar com aquela situação causava nele um sentimento de injustiça realmente. Então ele dava o dinheiro para meio que aplacar a sua consciência. A resposta de Pedro e João foi com respeito à justiça. Aquele homem necessitava de dinheiro para sobreviver, certo? Ele tinha nascido de aleijado. O texto fala isso, ele era um aleijado
de nascença. Naquele lugar não tinha INSS, não tinha SUS, né? Não tinha ONG nenhuma para dar o suporte para aquele homem lá. Ele era um aleijado de nascença e por isso nunca tinha conseguido trabalhar para se sustentar. As moedas ofertadas iam resolver o problema pontual dele naquele momento, e ele ia comprar o alimento para aquele dia. No dia seguinte, ele ia ter que voltar para a porta do templo para pedir dinheiro de novo. A questão é que a esmola não resolvia definitivamente o cenário injusto que ele estava posto. Porque a injustiça dele era o fato dele ser aleijado. O fim definitivo dessa injustiça veio com uma cura sobrenatural. Finalmente, o pedido dele foi ouvido. Finalmente, o pedido dele foi atendido. A Mishpat, a justiça de Deus, atuou sobre aquele homem. E depois de ouvir as palavras, né, não tenho ouro nem prata, mas lhe dou o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. O homem não só levantou, mas ele andou para dentro do templo. Lembra que ele estava pedindo justiça na porta do templo chamada de Formosa. Aí você me pergunta, por que é que ele estava na porta do templo? Um motivo pode ser esse que eu já falei ali atrás. Porque ali as pessoas estavam sensíveis a olhar para a injustiça e se compadecer dele. Mas existe um outro motivo para ele estar na porta. Ele era um paralítico. E nenhuma pessoa com deficiência poderia entrar no templo. Era o que dizia a lei de Moisés. O templo era uma maquete do reino de Deus. O templo é um símbolo do paraíso, do reino de Deus estabelecido. Então, nada que sinalizasse injustiça poderia entrar naquele espaço. Aquele homem aleijado de nascença era um testemunho vivo de uma sociedade desumana, desigual, injusta. É por isso que um aleijado, um cotoco, uma pessoa que tivesse um dedo, o soldado do templo lá que teve a orelha cortada por Pedro, a gente já falou disso, né? O mesmo Pedro que aqui estava atendendo ao pedido desse homem, aquele soldado do templo que teve a orelha cortada, Malco, ele teria que parar de servir no templo se ele tivesse sem a orelha, porque ele seria uma pessoa com um defeito, uma pessoa defeituosa, não pode acessar o templo porque ele estaria testemunhando da injustiça dentro de um ambiente onde supostamente não poderia haver injustiça. Mas no instante que aquele homem estava caminhando, saltando, lembra, ele era aleijado, caminhando, saltando, louvando a Deus e entrando no templo pela primeira vez na vida, ele estava dando o sinal da justiça divina. Uma vez dentro do templo, o homem curado foi reconhecido por gente que frequentava o templo. Pessoas que muitas vezes deram esmola para ele. Pessoas que nunca deram nada para ele também estavam ali. Pessoas que ajudavam a carregá-lo para a porta do templo todos os dias. Pessoas que nunca ajudaram e só viam ele de longe. Todos testemunharam que ele era a mesma pessoa injustiçada que ficava na porta do templo clamando justiça, justiça, mas que agora tinha sido alvo da justiça de Deus. Engraçado que quando a gente ouve justiça de Deus, geralmente a gente pensa em punição de Deus. Quando eu falo que o homem que pediu esmola na porta do templo foi alvo da justiça de Deus, eu estou falando de justiça como um equilíbrio de condições. É o pobre ficando menos pobre e o rico, infelizmente, ficando menos rico também. É o encontro das duas partes no meio do caminho. Para o rico, o evangelho é uma má notícia. Para o pobre, ele é uma boa nova. O reino de Deus chegou. Sorte dos pobres. Ai dos ricos. A gente vai ver Jesus falando assim em Lucas, capítulo 6, versos 20 a 26.
Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes os que agora estão famintos, pois eles serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem, os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Lembra? O pobre menos pobre. Lembrem-se que os seus antepassados, antes deles, trataram os profetas da mesma forma. E aí no verso 24, que a aflição espera de vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Que a aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que a aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que a aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Segundo as palavras de Jesus, onde o reino de Deus chega, o pobre se alegra e o rico chora. Foi assim também que Jesus operou o milagre que conhecemos como multiplicação dos pães e peixes, né? Quem tinha, abriu mão do que tinha. E quem não tinha, comeu até se fartar. É assim que funciona o reino de Deus. Isso explica, de certa forma, o esforço que muitas lideranças religiosas fazem em manter o controle da fé das pessoas. Eles querem que elas sejam o tempo todo submissas e dependentes, que eles não tenham autonomia de pensamento, que eles não entendam a justiça divina. Ao invés deles entenderem que a justiça divina é para eles uma salvação, é uma boa notícia, esses líderes querem que eles pensem que a justiça de Deus é medo de um Deus punidor, violento, que está vigiando elas para assim que cometerem um deslize, as mandar direitinho pro canto mais quente do inferno. Esse não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aquele que João vai dizer que é amor, aquele que o mesmo João vai escrever na fala de Jesus, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para que todo o que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus mandou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Esse Deus punidor é um falso Deus. E esse evangelho meritocrático é um falso evangelho. Partindo para a nossa conclusão, a gente volta para a nossa história aí do aleijado na porta formosa do templo. Como resultado da justiça de Deus, que livrou esse paralítico da injustiça que ele vivia desde o seu nascimento, dali em diante aquele homem colou em Pedro e João. Por onde eles iam, ele ia atrás. O texto vai terminar contando que o homem curado andava com Pedro e João e não se afastava deles. O Evangelho nos impõe essa responsabilidade pelo pobre. Não apenas de entregar umas moedas, virar as costas e aliviar a própria consciência, mas sim de praticar a justiça. E essa justiça pode vir na forma de dinheiro, mas também pode vir na forma de um aconselhamento, pode vir na forma de um abraço, pode vir na forma da entrega do seu bem, aquilo que te dá um privilégio, pode vir na forma de um tratamento médico, ou mesmo de uma carona para ir para um tratamento médico, aquilo que está ao seu alcance, um suporte emocional, uma oração, enfim, uma amizade, o importar-se com o pobre. Nós devemos ao pobre tudo aquilo que nós acreditamos que Deus deve a gente. Tudo aquilo que nós acreditamos que Deus deveria fazer por nós quando nós estamos naquela situação. É isso que nós devemos ao pobre. Aquilo que Deus faria por mim se eu estivesse numa situação injusta. É isso que eu devo àquele que está numa situação injusta. Jesus avisou os seus primeiros discípulos que os pobres seriam os nossos companheiros constantes. Você se lembra lá em Marcos 14, 7, quando os discípulos reclamam,
O texto vai dizer que foi Judas especificamente, que reclama porque uma mulher comprou um perfume muito caro e ungiu os pés de Jesus com aquele perfume muito caro. Ele diz, isso aí podia ter sido dado aos pobres. Jesus responde de uma forma que pouca gente entende. Jesus diz, os pobres vocês sempre vão ter convosco. Dá a impressão que Jesus está dizendo, pobre não é tão importante assim. Negativo. Jesus está dizendo, você não vai conseguir se livrar dos pobres tão fácil. Não basta você vender uma coisa cara e entregar para os pobres, porque vocês são meus discípulos. E sendo os meus discípulos, os pobres sempre vão estar com vocês. Vocês têm uma responsabilidade com os pobres. Jesus avisou, os pobres sempre tereis convosco. Talvez o texto mais conhecido do Pequeno Príncipe, né, da obra clássica, eu vou tentar falar o nome do autor aqui, eu estava treinando, hoje eu falei para Dani, o nome do autor do Pequeno Príncipe é Antoine de Saint-Exupéry, acho que é isso, Antoine de Saint-Exupéry. Ele diz o seguinte, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Aqueles homens libertaram aquele aleijado na porta do templo do que lhe impunha injustiça. A partir daquele momento, eles colaram neles e ele ia com eles para todo lugar que eles iam. A responsabilidade da igreja é praticar a justiça. E uma vez praticando a justiça, atrair para si os pobres. Agora, se você é como o Caco Antibes, né? Não sei quem assistia Sai de Baixo, que tem horror a pobre, né? E infelizmente eu preciso te alertar que pela mesma porta que você coloca o pobre para fora, você também está colocando Jesus. Os pobres vocês sempre vão ter com vocês. É isso que eu queria compartilhar hoje. E como de costume, fazer uma pergunta para a gente interagir aqui no final. E a pergunta é a seguinte: como a igreja pode ser um agente de transformação social na luta contra a pobreza e a favor do pobre? Vou repetir. Como a igreja pode ser um agente de transformação social na luta contra a pobreza e a favor do pobre? E aí a gente pode participar, levantar a mão, abrir o microfone e, respeitando aí a vez de cada um, todo mundo compartilhar seus pontos de vista. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.